Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados no Brasil central. E em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou em casas de vegetação com condições controladas o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada, sob 4 condições de luminosidade. Uma sob sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com critérios específicos. Os resultados obtidos foram os seguintes. Bom, aí está aqui a tabela com os resultados. Nessa primeira coluna aqui, as espécies, são 10 espécies, e aqui as condições de luminosidade. Em sol pleno, em um sombreamento de 30%, em um sombreamento de 50% e de 90%. Para resolver essa questão, é preciso ter em mente alguns conceitos de ecologia, como, por exemplo, sucessão ecológica. Sucessão ecológica é o processo gradual no qual as comunidades vão se alterando ao longo do tempo, até se estabelecer um equilíbrio. A sucessão ecológica pode ser sucessão primária ou sucessão secundária. A sucessão primária ocorre em locais anteriormente desabitados. A sucessão secundária ocorre em locais onde já existiram seres vivos. O enunciado da questão diz respeito a uma área desmatada, portanto, trata-se de um caso de sucessão secundária. Todos os exemplos dados a partir daqui serão referentes a esse tipo de sucessão. Outros conceitos importantes são as chamadas espécies pioneiras, que são as espécies que iniciam o processo de sucessão, e a comunidade clímax, que é uma comunidade estável, que não sofre mais alterações em sua estrutura. Bom, vamos ver quais são as fases da sucessão ecológica. Tudo começa com o estabelecimento de uma comunidade pioneira, como, por exemplo, as gramíneas. Em uma área desmatada, a remoção da cobertura vegetal expõe o solo à ação do sol, do vento, da chuva, fazendo o solo perder sua fina camada fértil. Não são todos os organismos que conseguem suportar um ambiente como esse, com a ação direta do sol e camada fértil reduzida ou inexistente. Os organismos que conseguem se estabelecer em um ambiente hostil como esse são chamados de pioneiros. Após o desenvolvimento da comunidade pioneira, o ambiente vai se transformando favoravelmente ao desenvolvimento de outros organismos. A cobertura vegetal, uma vez estabelecida, protege o solo, tornando-o mais fértil. Surgem, então, as ervas diversas, que aos poucos serão substituídas por arbustos. É a comunidade intermediária. A comunidade arbustiva muda gradualmente as condições do meio. Impede, por exemplo, a penetração de grande quantidade de radiação solar na área próxima ao solo. Esta comunidade também não deixa a água da chuva cair diretamente sobre o solo. Logo, as espécies mais sensíveis a esses fatores poderão agora se instalar. Com o tempo, a comunidade arbustiva gradualmente será substituída por uma vegetação arbórea mais estável. É a comunidade clímax. Então, resumindo as fases da sucessão ecológica. Primeiramente, as espécies pioneiras, como, por exemplo, as gramíneas,
se instalam no local. Após algum tempo, há o estabelecimento de ervas e arbustos. É a fase intermediária. Muito tempo depois, árvores se estabelecem, formando a comunidade clímax. Retornando à questão, devemos lembrar que a área foi desmatada, ou seja, não existe mais cobertura vegetal e a incidência luminosa é enorme. Precisaremos de espécies do tipo pioneiras, que suportam uma alta incidência luminosa. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. A espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que aquela possui melhor adaptação a regiões com maior incidência de luz. A espécie 8 não possui melhor adaptação a regiões com maior incidência de luz. Segundo a tabela, a espécie 8 possui um desenvolvimento ruim em sol pleno. Portanto, opção incorreta. Letra B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Esta alternativa é provável que esteja correta, pois para reflorestar uma área desmatada, as plantas utilizadas devem se desenvolver bem em ambientes de sol pleno, como as espécies 2, 3 e 5. Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra C. Sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas podem suportar a alta incidência luminosa característica de regiões desmatadas. Espécies exóticas significa espécie não nativa, ou seja, nesse caso é uma espécie que não pertence à flora brasileira. Mas o fato dela não ser nativa não significa que ela vai suportar uma alta incidência luminosa. Portanto, opção incorreta. Letra D. Espécies de comunidade clímax, como as 4 e 7, são as mais indicadas, uma vez que possuem boa capacidade de aclimatação a diferentes ambientes. As espécies de uma comunidade clímax não suportam uma alta incidência luminosa. Além disso, a espécie 4 possui uma aclimatação oposta à espécie 7. Portanto, opção incorreta. Letra E. É recomendado o uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, como as plantas das espécies 4, 6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no estágio de degradação referido, possui dossel fechado, o que impede a entrada de luz. Como a área foi desmatada, as melhores espécies para iniciar uma colonização são as espécies que se desenvolvem melhor ao sol e não à sombra, como diz essa alternativa. Portanto, opção incorreta. Opção correta, letra B. Questão encerrada.